Vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone para falar, tá bom? Então, vou repetir a pergunta, né? Para a gente começar aqui para ficar bonitinho. Quando eu falo Europa, vem a cabeça de vocês. Pode falar, Júlia. Júlia Rita. Ah, Júlia Reis, desculpa. É, a primeira coisa que veio são países muitos conhecidos que ficam lá. Países conhecidos que estão na Europa. O que mais? Lembra aqueles países antigos também, o continente, né? Países. Tanto é que um dos nomes que a gente ouve, né, que as pessoas se referem à Europa, é a ideia do 20, né? Não sei se vocês já ouviram essa terminologia, mas a gente chama a Europa de velho continente. O que mais? Já ouvi. Navegações. Me lembra país avançado, sabe? É tipo. Em questão de tudo, país mais avançado do que o próprio Brasil, né? Países mais avançados. Vamos trocar esse avançado por desenvolvido? Isso. Ficou melhor. Então, países desenvolvidos, né? A gente pensa na Europa, a gente pode pensar em país desenvolvido. O que mais? Europa League. Eu não entendi. Europa o quê? Bom. Ah, Europa League, o futebol europeu, ok. Mais alguma coisa? Riqueza. Riqueza, né? Aí vai um pouco de encontro com a fala do outro colega, da ideia de que é uma região desenvolvida. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente passa pelo aspecto econômico, né? Então a gente pensa também na riqueza, certo? Então eu posso falar que a Europa é uma porção do planeta que é rica. Pode. Posso, né? Então, é uma região desenvolvida, é uma região rica. Ok. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né, vocês deram várias características aí, e essa ideia de que é uma região rica é uma ideia que a gente tem que considerar e construir aí. Para vocês, de onde vem a riqueza da Europa? Das colonizações. Do processo aí de colonização, né? A gente estuda desde lá do sexto ano, né? Uns fatos da história da humanidade e a gente passa aí por esse processo, né? De países que colonizaram outros países, né? Outros territórios. E aí, dentro desse processo, a gente tem diversos países da Europa que, num período específico aí da história da humanidade, exerceram essa ideia como eu posso dizer, de explorar, e aí esse explorar eu estou colocando entre aspas, e descobrir, com um monte de aspas mesmo, novos territórios. Alguém pode dar um exemplo?
Vou mudar a pergunta. Nessa ideia aí de encontrar os territórios, né? Encontrar territórios novos. Vocês conseguem me dar um exemplo de uma situação, né, que algum país europeu descobriu, cheio de aspas aí, um território novo que eles não conheciam? Portugal e Brasil. Portugal, né, chegando aqui ao Brasil. Então, A América, não é, dona? a América, né? Se a gente for pensar aí, a América como um todo, claro, guardando aí as suas devidas proporções, e tem uma situação que é um pouquinho diferente, mas a América toda praticamente foi colonizada por países europeus, porque nesse processo do voo, né, estou descobrindo territórios novos, países europeus foram chegando e se apropriando desses territórios. Júlia Reis, pode falar. Então, eu não sei se eu vou tá certa, mas eu lembro muito da França, porque tem um país aqui na América que chama Guiana Francesa. E eu vi que parece que a França meio que colonizou esse país é alguma coisa ligada à França, lá na Europa. Isso. A Guiana Francesa, ela é, sim, um território que foi colonizado pelos franceses, e aí é interessante a gente ter essa clareza também, que hoje essa relação que a Guiana Francesa tem com a França, ela vai além desse processo de colonização. A Guiana Francesa, ela não é um país. A Guiana Francesa é um território ultramarino da França. O que isso quer dizer? Um território ultramarino. Ultramarino porque está querendo dizer o quê? Que entre a França e a Guiana Francesa existe um oceano, tá? Que é o Oceano Atlântico. E a Guiana Francesa, só para a gente ter um entendimento melhor, ela é como se fosse um estado da França. Então, ela é território francês e, de certa forma, nós fazemos divisa com a França, né? Porque é um território francês, ele é um estado da França. A única coisa é que não está lá juntinho da França. Tem um oceano que separa esse pedaço de território francês do restante do território da França, tá? Então, sim, se eu trouxe esse exemplo da Guiana Francesa, a única ressalva é essa, que a Guiana Francesa não é um país, é um território ultramarino. Mas a ideia da colonização, ela está presente, tá? Os franceses colonizaram ali, os portugueses colonizaram o nosso território. Se a gente olhar os nossos vizinhos aqui da América do Sul, eles foram... que idioma que eles falam, os nossos vizinhos? Espanhol. Espanhol. O espanhol, por quê? Porque eles foram colônia da Espanha nesse mesmo período, né? Se a gente vai para a América Central, por exemplo, lá a gente vai encontrar também colônias espanholas, colônia holandesa, colônia francesa, né? Então, assim, e se a gente vai um pouquinho mais para o norte, a gente encontra os próprios Estados Unidos, que são colônia inglesa, certo? Então, assim, a gente observa na construção da construção da América, que a maioria do seu território foi ali colonizado por esses povos da Europa. E quando a gente fala colonizar, a gente tem que fazer uma distinção aí, né? Porque existem dois tipos de colonização. Vocês sabem quais são esses dois tipos? Não. Então, vamos lá. Tem dois tipos de colonização. Fala, Guilherme.
Não lembro, não. Tá. Júlia? Eu. Exploração, não é? Uma é a colônia de exploração. E a outra, alguém lembra? E o Não, povoamento? Isso, povoamento. Então, uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento, certo? Olha o nome acho que já quer dizer bastante coisa, né? Uma colônia de exploração, o que será que acontecia nela? Explorava, né, os lugares. Tinha ali a exploração dos lugares, né? E aí essa exploração, ela se deu de várias formas. E a colônia de povoamento? Olha o Eu nome. imagino que várias pessoas de outros países ocuparam esse espaço. Acho que, não sei. Eles se deslocavam, dona? Era isso? Tem um deslocamento, sim. Não necessariamente precisa ser de vários países, né? Que nem se a gente olhar, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Colônia de exploração, ó, o Brasil foi colônia de exploração, os nossos vizinhos que falam espanhol foram colônias de exploração. E a colônia de povoamento, talvez a mais emblemática, foi os Estados Unidos. Colônia de povoamento, ela é diferente da exploração, por quê? Porque na colônia de povoamento, a ideia não era chegar nesse território novo e explorar o que tinha ali para ser explorado. Era, na verdade, fixar residência naquele lugar. Então, a colônia de povoamento, ela é diferente por isso, porque as pessoas que foram para lá, elas não foram para lá só para procurar alguma coisa que seria vantajosa para elas. Elas foram para estabelecer residência, se fixar naquele território. Entenderam? Então, a relação que as pessoas tinham com aquele lugar é diferente da relação que, por exemplo, os portugueses tinham com o Brasil, que era uma colônia de exploração. Aqui no Brasil, o que os portugueses fizeram? Eles chegaram aqui, primeira coisa que é importante, essa terra estava vazia, não tinha ninguém nela quando os portugueses chegaram aqui? Tinha os indígenas. Tinha gente morando aqui, né? A população original, os ameríndios, eles estavam neste território. E eles não eram poucos, era bastante gente que estava aqui. Então, a primeira coisa que os portugueses fizeram foi explorar o quê? Explorar uma mão de obra escrava, porque os indígenas foram escravizados durante esse processo colonizador. Segunda coisa que eles exploraram, as riquezas. Então, eles foram encontrando aqui, e isso se repete, pessoal, em todas as colônias de exploração que existiram pelo mundo, tá? Eles exploraram a mão de obra escrava. Então, é aquilo. Eu tenho gente para fazer o trabalho que eu preciso que seja feito e eu não estou gastando um centavo porque eu não tenho que pagar essas pessoas. Elas estão trabalhando de maneira gratuita para mim, de maneira escrava. Então, eu não tenho custo com isso. Então, é aquela ideia. Eles economizaram uma grana escravizando a população indígena. Segunda coisa que aconteceu aqui. Então, além de explorar a mão de obra escrava, eles exploraram também as riquezas naturais que eles foram encontrando aqui. Então, a gente aprende lá no quinto, no sexto ano, que eles chegaram aqui e encontraram uma madeira que quando cortada, tinha lá um pigmento avermelhado, que é o pau-brasil. Então, essa madeira é uma madeira muito valiosa, e eles simplesmente quase levaram a extinção do pau-brasil aqui, porque derrubaram, levaram tudo para a Europa. Depois do pau-brasil, veio a questão da exploração dos minérios, né? Então, ouro, prata, pedras preciosas. Isso tudo era encontrado aqui, se pegava e levava embora para a Europa.
Também tem os processos das primeiras monoculturas. A gente sabe que o plantio de cana-de-açúcar, né? E depois, né, o processamento, a manufatura transformar aquilo em açúcar. Naquele momento, açúcar era um produto muito valioso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É se chegar num lugar que não é seu, que já tinha gente lá, e explorar, né? Que esses recursos. E aí, gente, vamos falar o português claro, né? Não. Eles chegaram numa terra que não era deles, escravizaram as pessoas e levaram as riquezas naturais que tinham ali. Quando eu chego num lugar, pego uma coisa que não é minha e levo embora, que nome tem isso? Roubo. Roubo. Então, o que a gente observa é que, na verdade, nós fomos saqueados, a gente foi roubado. Os portugueses eram aqui, roubaram as nossas riquezas e levaram embora para a Europa. Então, como eu disse, Portugal fez isso, a Espanha fez isso, a França fez isso, a Holanda fez isso, a Inglaterra fez isso. A Inglaterra as colônias de exploração, boa parte delas se concentraram no continente africano, que é um continente riquíssimo também do ponto de vista de recursos naturais. Então, se a gente for pensar na origem da riqueza da Europa, essa riqueza que a gente observa hoje, ela começa a se originar nesse processo das grandes navegações, né? Que esse período das explorações foi lá, final do século XV, XV, XVI e XVII. Esses 3 séculos, foi um período que se concentrou esse processo de encontrar novas terras, e foi o período em que a Europa se apropriou desses recursos naturais de outros países. Então, grosseiramente, a origem da riqueza da Europa, ela começa aí, nesse processo das colonizações, resultado das grandes navegações. Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Sim? Sim. Então, se eu perguntar lá na prova de onde vem qual que é a origem da riqueza da Europa, todo mundo sabe. Sim. Maravilha. Bom, isso dito, a gente vai começar, então, a falar do primeiro capítulo que a gente vai trabalhar. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Um minutinho. Bom, eu expliquei para vocês que a gente vai, nesse primeiro momento, falar, né, começamos a falar da Europa, a gente foi nessa ideia da construção da riqueza, para a gente realmente fazer um recordar a viver de algumas passagens que vão aparecer nesse capítulo e vão aparecer na nossa discussão, tá? E quando a gente faz esse estudo por continentes, pessoal, a gente vai passar por vários aspectos, como eu expliquei lá no início da aula. A gente vai lidar com os aspectos físicos, né, a questão natural, a gente vai lidar com os aspectos econômicos, políticos e os aspectos populacionais. A gente vai passar por isso em todos os estudos que a gente vai fazer, tá certo? Então, é importante a gente começar aqui com essa ideia, né? Olha o título do capítulo. Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. Primeiro, a gente precisa parar para pensar que invenção, né? Essa palavra talvez não tenha sido escolhida à toa. Alguém
criou isso que a gente chama, né, de Oriente e Ocidente, e aí a gente vai entender o que eles estão querendo dizer com isso, tá? Também é importante que a gente faça um outro recordar a viver aí. Oriente e Ocidente. O que é isso? Ninguém? Júlia Reis, pode falar. Eu acho que é a divisão de alguns continentes. Pelo que eu sei, acho que da América, a gente, pelo menos da América, é Ocidente, e a galera que fica lá na Ásia e também Oceania, eu acho, é Oriente. Eu não sei explicar muito bem, mas é mais ou menos isso. Entendi, Júlia. É o seguinte, ó. A gente também, vocês já estudaram isso em outro momento, a gente tem algumas linhas imaginárias, não é? Que a gente usa para o sistema de coordenada geográfica, para o sistema de localização sobre a superfície da Terra. E tem duas linhas que são linhas aí importantes, né? Que tanto que a gente considera como zero na hora da gente organizar as demais linhas. Uma delas é o Equador, né? A linha do Equador separa o planeta de que maneira? Na horizontal, assim. Tá, mas como que é o nome das porções aí que o Equador separa? Norte e sul. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o Equador é responsável por separar isso. E aí tem uma outra linha que é na perpendicular, né? O Equador, vamos pegar ali a fala de Giovana. O Equador está na horizontal. Essa outra linha, ela vem na vertical. Como que é o nome dessa linha? Alguém lembra? Linha de Greenwich, alguma coisa assim. Isso, é o meridiano de Greenwich, né? Que também é o marco zero. Essa linha imaginária, ela vai separar também em dois hemisférios, né? O hemisfério leste, ou oriente, e o hemisfério oeste, ou ocidente. Certo? Então, fizemos esse recortezinho aí, para a gente começar a conversa. E aí também, mais para frente, vocês vão entender a questão da invenção, tá bom? Vamos lá. Então, Europa, continente ou península da Eurásia. Gente, Eurásia. O que vocês entendem desse termo? Parece Europa e a Ásia junto. Europa e Ásia junto. É isso mesmo, tá? Massa continental da Eurásia. Se a gente olhar o mapa, deixa eu ver se aqui fica melhor para vocês enxergarem. Olha só. Eurásia. Então, a Europa é essa porção aqui e a Ásia é essa outra porção aqui. Gente, tá vendo que é um pedaço de terra só? É contínuo, não tem nada separando. Por exemplo, não tem um oceano separando a Europa da Ásia. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de Eurásia, tá? Então, talvez não a gente devesse utilizar aí a terminologia de Eurásia para falar do continente e não separar a Europa e a Ásia. Mas a gente vai entender por que isso acontece, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ele fala isso, é o continente ou é uma península da Eurásia? Por quê? A Europa, como eu disse, é esse pedacinho aqui, ó. Eu estou tentando circular aqui, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu trocar. Mas já estou, eu vou pôr uma mãozinha. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é a Europa. Esse pedaço, quando a gente pensa em unidade geomorfológica, né? A gente está falando de relevo. Esse pedaço aqui da Eurásia é o que a gente chama de península, né? Que é um pedaço de terra, né?
que está ligado com o restante do continente e que é circundado por água. Vocês entenderam? Então, ó, a Europa ela está grudada com o restante do território. E ela tem aqui, ó, com exceção da parte que ela está grudada com a Ásia, ela está envolta em água. Isso é uma península, tá certo? Bom, aí aconteceu Ai, pera, que a professora fez coisa errada. Gente, alguém levantou a mão? Eu tô perdida aqui. É que veio uma notificação. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, me interrompa, tá bom? Voltando aqui. Então, do ponto de vista físico, então, falando ali da questão geográfica, geomorfológica, a Europa é uma porção oeste dessa massa continental que a gente chama de Eurásia, que forma aí uma grande península, certo? Os montes Urais, Mar Negro e Cáspio, Cordilheira do Cáucaso, são considerados limites naturais entre a Europa e a Ásia. O que é um limite natural, pessoal? Alguém sabe me dizer? Dona, eu não sei se é isso, mas parece que é quando tem, tipo, uma represa, assim, um rio, alguma coisa assim, não é? Isso mesmo, Júlia. Um limite natural vai ser a presença de um rio, de uma represa, de uma montanha, de um vale. É algo que é próprio da natureza, uma formação natural, e ela serve justamente para delimitar onde começa um território e termina o outro. Então, isso são limites naturais, tá? É isso mesmo. Então, ele está falando para a gente aqui que esses pontos da Europa, os Montes Urais, os mares Negro e Cáspio, a Cordilheira do Cáucaso, são limites naturais entre a Europa e o restante do continente asiático. Então, eu vou mostrar para vocês aqui onde é que estão esses limites, tá? Então, olha só, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, são dois limites aqui que impedem essa integração. Entre o Mar Negro e o Cáspio, eu tenho a Cordilheira do Cáucaso. Ó. Então, eu tenho um mar, uma cadeia de montanha e outro mar, tá? Os Montes Urais estão aqui mais ao norte, que também separa essa parte da Europa da Sibéria. Então, todos esses limites impediram que os povos que habitavam essa parte da Eurásia se misturassem com o povo que está aqui, nessa parte da Europa. Porque era difícil transpor esses limites, era difícil passar pelas cordilheiras, era difícil passar pelos mares. Então, isso dificultou essa interação, essa integração entre eles. Tudo bem até aqui? Sim. Vamos lá. Isso do ponto de vista físico. Aí, quando a gente olha para as questões histórica, política e social, a Europa é considerada um continente, devido aí a uma série de fatores que faz com que a Europa seja diferente da Ásia. E que tem aí desdobramentos importantes para a história da humanidade, tá? Como o processo da democracia grega, né, que vocês estudam lá no início do ensino fundamental, o direito romano. Então, assim, a Grécia foi importante para isso, o Império Romano foi importante, o renascimento cultural e artístico também foi um período importante da história da humanidade. Todas essas coisas rolaram na Europa, tá, pessoal? O surgimento do capitalismo, a Revolução Industrial que acontece na Inglaterra no século XVIII, a Revolução Francesa, que vocês também estudaram, né, recentemente, e a implantação do socialismo. Tudo isso, esse monte de fato histórico, aconteceu na Europa.
E por isso, a gente acaba tratando essa porção da Eurásia como um continente. Porque a partir de todos esses fatos, vou mudar a construção. Todos esses fatos tiveram desdobramentos, tiveram consequências que influenciaram na vida do planeta todo. Tá certo? Então, por isso que tem essa importância a gente estudar o continente europeu e estudar como que se deu esse processo. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Então, é o seguinte, nós vamos parar aqui nesse momento, tá certo? Faltam 5 minutos para encerrar a aula. Como combinado, eu vou repetir a chamada agora, tá certo? Eu vou interromper a gravação, parar a apresentação, interromper a gravação aqui. Um minutinho.